Em seguida, eu vou inverter um pouquinho a ordem de nosso painel, convidando o nosso secretário de Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está com uma agenda apertada, pedindo para ele se pronunciar sobre tudo isso que nós estamos discutindo e também levando a nossa preocupação com a atuação dele, que tem sido muito dificultada por agentes que não querem ver o Código Florestal implementado, ficam questionando a constitucionalidade da legislação do PRA de São Paulo, questionam também a constitucionalidade do Código Florestal. Isso tem criado grandes investimentos, grandes impedimentos para evoluirmos na efetiva implementação. Então, com todos esses desafios, passo para o nosso secretário de Meio Ambiente. Obrigado, Marcelo. É importante, em primeiro lugar, o Estado de São Paulo tem diversas iniciativas que caminham nesse sentido. Então, por exemplo, o programa Nascenx, de recuperação de matas ciliares, enfim, de APPs, que faz a união entre os devedores de compensação ambiental com áreas para serem recuperadas, enfim, é um sucesso. Agora, poderia avançar muito mais, poderíamos avançar em muitas outras coisas. Há uma necessidade muito grande de conciliar esses princípios negociados em acordos internacionais, em foros internacionais, esses prazos e todos esses mecanismos que são postos e que são de extrema importância, não só para o setor privado, mas para todos nós, com a política pública que acontece no dia a dia. Nosso desafio na Secretaria do Meio Ambiente é conciliar tudo isso com o que acontece de real, ali no momento, ali o nosso desafio na gestão do meio ambiente em tempo real. Então, eu cito algumas dificuldades. Por exemplo, essa enorme ocupação de mananciais. Quer dizer, nós estamos aqui discutindo como recuperar florestas, enfim, uma série de outras medidas, inclusive de segurança hídrica e conservação de recursos no nosso país, no planeta, no estado de São Paulo, e, ao mesmo tempo, em paralelo, invasões de mananciais, invasões de áreas de maneira continuada em várias localidades, principalmente nos municípios aqui da região metropolitana. Desmatamentos, invasões de áreas na Serra do Mar. Enfim, então, são essas limitações, esses problemas que nós temos que enfrentar diariamente. Nós temos feito questões de apoio. Um grande incentivo, por exemplo, às RPPNs, para que os privados também façam as suas áreas, criem as suas áreas de conservação sem necessariamente usar recurso público. Nós temos lá, da parte da Secretaria, um grande esforço para aumentar a recuperação de florestas, inclusive essa parte de pastagens e tudo. Agora, como você colocou bem, o PRA é um instrumento fundamental. Inclusive, não é possível planejar, e aí eu já falo dos grandes investimentos, inclusive aqueles ligados aos bonds e tudo mais, Marina, sem uma segurança jurídica, sem previsibilidade, nós temos aqui os mecanismos que são necessários ao setor privado para poder se planejar no longo prazo. E o que nós estamos enfrentando hoje no Brasil e no estado de São Paulo, eu falo com maior propriedade, é uma falta de compromisso por parte de alguns setores com a realidade, com a estabilidade jurídica, com a previsibilidade e, consequentemente, acaba atrapalhando o cumprimento, acabará atrapalhando o cumprimento de metas estabelecidas internacionalmente. Então, em que pesem as metas estejam bem claras, nós tenhamos algumas estratégias bem definidas, não vamos conseguir avançar se nós não resolvermos questões aqui basilares. O arbitramento dessas questões mais importantes do norte para onde seguir, com a realidade da administração do meio ambiente no estado de São Paulo e no Brasil em geral, é muito grande. Nós temos feito um esforço muito grande do lado de cá. Cito, por exemplo, a campanha que nós fizemos para coibir madeira ilegal no estado de São Paulo, que ao fim e ao cabo é o destinatário maior da madeira ilegal que é cortada lá na Amazônia. Então fizemos uma grande operação, temos feito grandes operações aqui para controlar a entrada de madeira ilegal no estado de São Paulo, por exemplo. Só que nos faltam realmente instrumentos de ação integrada, principalmente com os estados vizinhos. Nós temos aí uma estratégia bem definida, mas estamos enxugando gelo. Então, são questões do dia a dia que realmente colocam em causa o cumprimento de metas mais auspiciosas em termos internacionais. Com relação à parte de recuperação novamente, nós fizemos um trabalho muito intenso para convencer e para demonstrar para determinadas autoridades que o Código Florestal ele pode não ser a peça perfeita que talvez cada uma das pessoas tivesse imaginado nas suas cabeças, mas foi um documento de consenso e que pacificou o tema
no Brasil e o PRA, enfim, o CAR, são os instrumentos para a viabilização disso. O combate à efetividade das medidas, sobretudo essa ação direta de inconstitucionalidade contra o PRA no estado de São Paulo, teve duas consequências. Uma contra a agricultura, trazendo falta de segurança jurídica, instabilidade, enfim, sujeitando o setor a uma série de arbitrariedades. E, por outro lado, também um malefício muito grande para o meio ambiente. Nós podíamos estar avançando de maneira mais rápida, mais eficiente na recomposição de florestas, enfim, no estado de São Paulo. E eu não estou me referindo aqui só às unidades de conservação, estou me referindo até com mais ênfase àquela parte de recomposição dentro das propriedades privadas, que é o que o estudo do Evaristo Miranda comprovou, de que nós temos muito mais área oriunda no estado de São Paulo, decorrente de recuperação de APPs, reserva legal, enfim, por parte da agricultura, do que efetivamente das unidades de conservação. Então, o que acaba ficando claro para nós é o seguinte: há um gap muito grande entre os compromissos e o norte, a orientação maior sobre os grandes temas, sobretudo a NDC, enfim, e a realidade com a qual nós nos deparamos no dia a dia. E aí eu estou me referindo a toda ela, não apenas no setor privado, mas também no setor público. Então, talvez a conciliação dessas duas visões, essa visão de longo prazo, macro, com metas, enfim, compromissos assumidos internacionalmente, com a realidade da gestão do meio ambiente no dia a dia. E aí falo no nível estadual e, sobretudo, nas questões municipais. Nós estamos enfrentando, por exemplo, um dos temas que está sendo objeto de um grande trabalho nosso no estado de São Paulo, lá na Secretaria do Meio Ambiente, que foi totalmente negligenciado nos últimos anos, é o problema do lixo, o problema dos resíduos sólidos. Então, quer dizer, por um lado, nós temos iniciativas indo bem, como a que vocês colocam aqui, com padrões internacionais, e por outro lado, uma situação de lixo no estado de São Paulo, gestão de resíduos sólidos, absolutamente fora de controle. E com uma pressão política e uma pressão administrativa dos municípios para que não se faça nada, para que se deixe como está, por uma questão de limitação financeira. Quer dizer, nós estamos falando de uma situação que tem impactos imediatos, inclusive na parte florestal. Nós temos lixões, pessoal, usa-se a palavra aterro, mas o que se tem são verdadeiros lixões ao lado de unidades de conservação, ao lado de plantações de alimentos, de pastagem, de plantações de cana. Quer dizer, como é que nós fazemos um planejamento tão auspicioso para algumas coisas e, por outro lado, vivenciamos uma realidade tão primária em outras áreas? Então, todo esse tema de invasões, desmatamento, ocupação de mananciais, impossibilidade de aplicação do PRA no estado de São Paulo em razão dessa decisão judicial, enfim, todas essas questões de gestão do tema meio ambiente com impacto direto ou indireto na questão do clima precisam ser analisadas, sob pena de nós discutirmos temas de primeiríssimo mundo, temas de ponta numa parte da agenda, e termos parado ou andando para trás temas do dia a dia, temas corriqueiros que dizem respeito, inclusive, às metas assumidas. O que nós temos feito lá na Secretaria para avançar? Então, do ponto de vista, nós fizemos outro dia uma reunião muito interessante com a Secretaria de Energia e Mineração, para ver se conseguimos destravar a renovação da frota para ter energia limpa, né, como fonte de energia, na frota de ônibus no estado de São Paulo, iniciando nas áreas mais críticas, que é a capital e a região metropolitana. Aí nos deparamos com os piores incentivos que nós podíamos encontrar. Então, uma frota desatualizada, com uma manutenção artificial da taxa, do custo da passagem em valores mais baixos. Com isso não tem recursos para fazer a renovação da frota. Nós queríamos tirar a matriz do combustível fóssil dos ônibus municipais e intermunicipais, e não há recursos para fazer isso. Então isso é um caso gravíssimo para nós aqui na região metropolitana, a poluição do ar, emissão de particulado, material particulado e combustíveis fósseis, e está muito difícil desatar esse nó. Então, esse é um tema que poderíamos ter
combustíveis renováveis, como o etanol, podíamos ter energia solar, enfim, uma série de outras matrizes, ajudando a diminuir as emissões aqui na região metropolitana, na capital, e não conseguimos viabilizar essa equação, dentre outras razões, porque há uma política de desincentivo equivocada na área de transporte metropolitano. Então, e nós, por outro lado, tentando trabalhar também na Secretaria na questão de inspeção veicular de veículos a diesel no estado de São Paulo, que é para ver se nós conseguimos controlar as emissões e, enfim, diminuir o volume de veículos a diesel, que inclusive aqueles, principalmente os desregulados, enfim, os descontrolados que circulam no nosso estado. Então, esta conciliação dos temas mais abrangentes com a gestão do dia a dia, da realidade ambiental do estado, dos municípios, desses temas que eu me referi há pouco, essa conciliação desses dois mundos é uma tarefa muito difícil. É uma missão importante e que nós precisamos contar com a ajuda do terceiro setor, do setor privado, enfim, inclusive para agregar, e eu não me refiro só a recurso financeiro, eu acho que talvez até mais importante, agregar agilidade, agregar conhecimento e agregar uma maneira diferente de enxergar o problema, trazendo novas soluções. Porque, de fato, a fórmula que vinha sendo adotada até então, ela comprovadamente não funcionou. Então nós precisamos encontrar uma nova metodologia para conciliar esses dois mundos a que eu me referi há pouco. Muito obrigado, secretário. Todos esses desafios são muito impactantes, mas temos tido sua participação de uma maneira muito atuante e tentando corrigir todos esses problemas.